Quando pensamos em figuras influentes e bem-sucedidas como Carl Jung, Sigmund Freud, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, William Shakespeare, Nelson Mandela, entre outros, é comum nos sentirmos um pouco pequenos em comparação. Suas vidas parecem ter sido tão impactantes e grandiosas que muitas vezes questionamos o valor das nossas próprias. No entanto, para Carl Jung, o verdadeiro sentido da vida não está nos feitos que realizamos, mas em quem nos tornamos e como vivemos. Para Jung, nossa totalidade como seres humanos é definida pela psique, que inclui tanto nossas partes conscientes quanto inconscientes. No centro da consciência, aquilo que percebemos ativamente, está o ego. Porém, existe uma vasta parte de nós que fica além desse ego, a qual não reconhecemos. No coração do nosso inconsciente, onde reside tudo o que nos é oculto, está a nossa sombra, nosso lado mais obscuro e reprimido. Jung acreditava que é nesse vasto território inconsciente que encontramos o verdadeiro propósito de nossa existência. Afinal, o propósito de vida não é algo padronizado ou objetivo, mas algo profundamente individual e exclusivo. Carl Jung, psiquiatra e psicanalista suíço, fundou sua própria abordagem, conhecida como psicologia analítica, que se desdobrou em uma vasta filosofia de vida e autoconhecimento, popularmente chamada de filosofia junguiana. Ele também deixou um legado literário impressionante, incluindo obras como A Psicologia do Inconsciente, Tipos Psicológicos, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, entre outros. Neste vídeo, falaremos sobre os passos que você precisa dar para que seu lado sombrio revele o propósito da sua vida, segundo a filosofia de Carl Jung. Jung nos convida a conhecer nossa escuridão com uma de suas célebres frases. Suas visões se tornarão claras somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Todos possuem um significado e propósito únicos na vida, baseados em quem são e no que desejam. Por isso, é essencial que você saiba quem realmente é antes de começar a descobrir o propósito da sua existência. Muitas pessoas acreditam se conhecer bem. Talvez você pense que está ciente de seus traços, pontos fortes, fracos e desejos, e por isso, sinta-se tentado a mergulhar diretamente na busca pelo propósito de sua vida. No entanto, para se conhecer de verdade, é necessário trilhar o caminho da autorrealização, como Jung descreveu. Cada pessoa é composta por partes conscientes e inconscientes, os aspectos de nós mesmos dos quais temos ciência e aqueles que permanecem ocultos. A sombra, ou lado sombrio, é a parte inconsciente que abriga desejos, emoções e características reprimidas. Por exemplo, sua sombra pode conter sentimentos de preguiça, inveja ou raiva, assim como hobbies ou interesses dos quais você tem vergonha ou gostaria de ter superado. Como a sombra reside no inconsciente, muitas vezes você não está ciente de seu conteúdo. Esses traços foram reprimidos e ignorados por tanto tempo que não surgem mais em seus pensamentos conscientes. Em vez disso, você tende a se identificar com sua persona, o papel que desempenha inconscientemente para ser aceito pelos outros. Essa persona age como uma máscara que você usa ao interagir com o mundo, e pode haver várias máscaras para diferentes situações. Reconciliar-se com sua sombra exige esforço genuíno. Engajar-se no trabalho da sombra, ou conhecer seu lado sombrio, como Jung chamou, envolve regularmente refletir sobre seu comportamento, pensamentos e sentimentos no dia a dia. Isso pode ser feito através de práticas como o diário ou a meditação. Pergunte a si mesmo: por que agi dessa maneira? Foi autêntico? Por quê? Qual foi meu instinto inicial em determinada situação? Como me sentiria se os papéis fossem invertidos? Trata-se de se interrogar com a mesma curiosidade com que questionaria outra pessoa. Jung enfatizava que conhecer sua sombra não significa se identificar com ela. Você não precisa se definir pelos traços que normalmente esconde. Por exemplo, se sua sombra contém raiva, isso não significa que você é uma pessoa raivosa. O objetivo é reconhecer a existência desses traços, aceitá-los como parte de você. Outra maneira pela qual os traços ocultos da sua sombra costumam emergir é através do julgamento dos outros. Os comportamentos que você despreza em outras pessoas são muitas vezes aqueles que teme em si mesmo. Isso é o que Jung chamou de projeção. Então, sempre que se pegar irritado com o comportamento de outra pessoa, pergunte-se: eu já demonstrei essa tendência?
Se não, por que não? Isso poderia ser um traço de sombra meu? De acordo com Jung, aqueles que criticam duramente o egoísmo podem estar reprimindo seus próprios pensamentos egoístas, e aqueles que são intolerantes à impaciência nos outros podem estar lutando contra suas próprias tendências impacientes. Ao reservar um tempo diário para refletir, talvez escrevendo em um diário, e se fazendo essas perguntas investigativas, você começa a trazer o inconsciente para a consciência, conhecendo-se de verdade. É importante continuar o trabalho da sombra de forma regular, pois à medida que você evolui, sempre haverá mais a ser descoberto. Criar o hábito de trabalhar com sua sombra é essencial para se aproximar continuamente de uma vida significativa. Como disse Jung, eu não aspiro ser um homem bom, eu aspiro ser um homem completo. Ao descobrir seu inconsciente e talvez traços sombrios menos desejáveis, você pode se perguntar, como isso pode me ajudar a salvar minha vida? Na verdade, você pode se sentir pior a respeito de si mesmo após essa autorrealização, porque não consegue mais ignorar seus lados negativos. Jung reconheceu que descobrir quem você realmente é um processo doloroso e assustador. Muitas pessoas acreditam que reprimir seus aspectos sombrios e nunca mostrá-los é uma maneira eficaz de se livrar deles. Afinal, aqueles que conseguem controlar sua raiva não são as pessoas mais gentis, e aqueles que superam sua preguiça não são os mais produtivos? Bem, sim e não. Embora seja positivo querer melhorar, ignorar certas características não as faz desaparecer. Reprimir seus traços sombrios, na verdade, lhes dá mais poder. Eles ficam guardados profundamente dentro de você e quando você está cansado, estressado ou emocionalmente sobrecarregado, eles explodem de forma inesperada. Pessoas que não reconhecem sua raiva são as que têm acessos de fúria repentinos. Quem ignora sua preguiça acaba esgotado. Ignorar esses traços não os faz desaparecer. Agora que você conhece sua sombra, pode finalmente fazer algo a respeito dela. Seja qual for o traço sombrio que você encontrar, torne-o útil. A raiva, por exemplo, só é prejudicial se for excessiva ou injustificada. Mas quando alguém realmente o machuca, a raiva pode ajudá-lo a se defender. A pergunta que você deve se fazer é: quando é apropriado agir com base em uma emoção e quando é melhor não agir? Quando devo me inclinar para minha máscara e persona e quando posso ser autêntico? Ao pensar em suas emoções de maneira mais matizada, em vez de classificá-las como boas ou ruins, você melhorará imensamente sua vida e bem-estar. A inveja pode ser um motivador. A preguiça pode ser o descanso necessário. A impaciência pode torná-lo mais ágil, se o contexto for o certo. Em outras palavras, você precisa integrar tudo o que encontra em sua sombra à sua personalidade, em vez de ignorá-la. Sua sombra não está aqui para puni-lo, mas para ensiná-lo. Seus traços reprimidos estão aqui para ficar, e somente ao aceitá-los e abraçá-los, você pode realmente melhorar a si mesmo. O autoconhecimento e a habilidade de usar todos os seus lados são o que você precisa para descobrir o propósito da sua vida. Quando sua sombra é integrada, você se torna mais completo, equilibrado, harmonioso e autêntico. Ao aprender a usar sua sombra, você descobre quem realmente é, o que torna muito mais fácil saber o que realmente quer e precisa da vida. O processo de autoaperfeiçoamento é uma forma de trabalho de sombra que nunca termina. Sempre há mais a melhorar. Continuar a se aprimorar é o que dá significado à vida. Tome uma atitude. Como Jung afirmou, você é o que faz, não o que diz que fará. Quando você sabe quem é, como lidar com seus traços sombrios e no que acredita, é preciso demonstrar isso em suas ações. O propósito da vida não pode ser encontrado apenas em pensamentos, mas na prática. Jung acreditava que a autorrealização deveria ser expressa através das suas ações, e não apenas em palavras. Afinal, só podemos afirmar que somos de uma determinada maneira se agirmos de acordo. Isso significa que você não deve viver de forma reativa. Não apenas responda ao que acontece, mas também tome a iniciativa. Em vez de esperar que as pessoas se aproximem de você, faça o esforço de se aproximar delas. Em vez de esperar por uma promoção, crie um plano e siga em frente. E em vez de esperar que sua vida ganhe significado, torne-a significativa com suas ações. Atualmente, muitos de nós vivem de forma reativa, até mesmo aqueles que buscam ativamente a própria sombra e trabalham no autoaperfeiçoamento. Trabalhar em si mesmo é um ótimo primeiro passo, é verdade,
mas não é suficiente para começar a agir em outras áreas da vida. Depois de fazer o trabalho de sombra, você pode pensar que pode relaxar. No entanto, permanecer passivo é o que nos prende à falta de sentido. Então, como começar a viver ativamente? Simples, desafiando a si mesmo. Depois de tomar medidas para explorar sua sombra e se aprimorar com base no que descobrir, você deve continuar avançando. Pergunte-se com frequência: em que acredito? Quais são minhas crenças espirituais ou religiosas? Meus princípios morais e valores? Como ajo diariamente? O que quero alcançar este ano? E nos próximos 5 anos? Como quero contribuir para o mundo? O que espero dos outros? Essas perguntas são fundamentais para identificar as ações que você deve tomar. Registre-as em um diário ou medite sobre elas. As respostas serão claras orientações sobre o caminho que você deve seguir. Você pode, por exemplo, querer se tornar um autor publicado. Muitas pessoas têm esse desejo. No entanto, muitas das que sonham em se tornar autores não tomam as medidas necessárias para alcançar esse objetivo. Elas esperam que a inspiração chegue, que o tempo livre apareça e, eventualmente, que o livro se escreva sozinho. Vivem de forma reativa, acreditando que, quando o momento certo chegar, o livro simplesmente fluirá de dentro delas. Ou pelo menos assim pensam. Então, o que alguém que deseja ser um autor precisa mudar? Um aspirante a autor que realmente age escreveria com frequência e de forma disciplinada, independentemente de sentir-se inspirado ou não. Quando encontrasse bloqueios criativos, ele buscaria ativamente conselhos ou exercícios para ajudá-lo a seguir em frente. Ele terminaria suas histórias, não apenas por motivação, mas por disciplina. E, em seguida, buscaria proativamente contatos na indústria editorial, como agentes literários. Claro, muitas pessoas não encontram sentido em objetivos de carreira. Suas visões de vida podem ser um pouco mais abstratas. Você pode, por exemplo, querer influenciar positivamente as futuras gerações. Isso pode ser alcançado de várias formas, tornando-se pai, professor, criando uma instituição de caridade para jovens, atuando como conselheiro ou até mesmo ingressando na política. Cabe a você decidir de que maneira deseja atingir esse objetivo e quais ações são necessárias para isso. Sempre que você se questionar sobre suas crenças e valores, precisará decidir de que forma pode trabalhar para concretizá-los e quais passos deve tomar. É possível sobreviver vivendo de maneira reativa, mas não é possível encontrar significado assim. Significado requer ação. Abrace o medo. Jung disse uma vez: onde está seu medo, aí está sua tarefa. Uma das principais razões pelas quais as pessoas vivem de maneira reativa não é apenas preguiça ou falta de motivação. Na maioria das vezes, a inércia vem do medo. Agir envolve riscos, o que pode ser assustador. Quando você tem uma ideia para um livro, precisa se arriscar a se decepcionar com sua própria escrita para colocá-la no papel. Depois de finalizar um livro, deve estar preparado para enfrentar rejeições se quiser vê-lo publicado. Cada ação pode trazer resultados negativos. Por isso, é preciso coragem para agir. A bravura não vem da ausência de medo. O medo não deve ser evitado. Caso contrário, ele se esconderá nas sombras e controlará sua vida ainda mais. Em vez disso, ele deve ser reconhecido. Quando você precisa tomar uma decisão, mas se sente incapaz de agir, pergunte-se por quê. Você está com medo? Do quê? O que poderia dar errado? E como você poderia lidar com isso? O medo é muitas vezes mitigado pela preparação. Mas atenção, não confunda preparação com ruminação ou ansiedade. Foque apenas em cenários prováveis e não em suposições extravagantes. Se deseja publicar um livro, prepare-se para ser rejeitado por muitos agentes, ou até mesmo para não encontrar ninguém interessado em representá-lo. Mas também esteja preparado para encontrar um agente e ver sua obra publicada. Não rumine sobre como agentes ou editores podem rejeitá-lo, sobre alguém roubar sua ideia de livro ou sobre ser ridicularizado. Esses pensamentos são improváveis e inúteis. Ao analisar e enfrentar o medo por meio da preparação, você já terá lidado com grande parte dele. O sentimento provavelmente nunca desaparecerá completamente. Então, quando você já fez o que pôde para minimizar seu medo, resta apenas uma coisa a fazer: mergulhar fundo. A bravura exige que você enfrente seus medos, em vez de tentar se livrar deles. Ninguém que já fez algo especial o fez evitando aquilo que temia. Como Jung disse, onde está o seu medo, está também a sua próxima tarefa.
Uma vez que você identifica o que teme, também descobre o que provavelmente trará mais significado à sua vida. Aceite o mal. Em nossa citação final de Jung para este vídeo, ele diz: mesmo uma vida feliz não pode existir sem uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Vamos refletir. Você se conhece, está sempre se aprimorando, toma atitudes e assume riscos. Isso é a receita para uma vida perfeita? Não, a vida de ninguém é perfeita. Na verdade, as pessoas mais influentes do mundo geralmente passaram pelas maiores dificuldades. Isso acontece porque as pessoas mais influentes tendem a ser aquelas que assumem mais riscos, não deixam que situações adversas as derrubem e continuam avançando, independentemente do que aconteça. Portanto, aceitar as coisas ruins e decepcionantes da vida é essencial para encontrar significado e propósito. Na verdade, o significado depende disso. Uma vida composta apenas de triunfos e alegrias não seria significativa, pois a alegria só é tão impactante quanto a experiência da tristeza. Você não pode vencer a menos que a derrota também seja uma possibilidade. Não pode haver luz sem escuridão. Isso significa que sempre que algo ruim acontece com você, é importante recontextualizar. Em vez de se desesperar, pense que qualquer coisa boa que vier a acontecer parecerá ainda melhor. Além de valorizar o que há de bom na vida, os infortúnios e erros são oportunidades de crescimento. Toda vez que algo acontece, sua reação revela algo novo sobre você. Coisas ruins, portanto, são fundamentais para a sua autodescoberta. E são úteis, especialmente quando se trata de conhecer sua própria sombra. Ninguém descobre que deveria ser mais pragmático, a menos que tenha falhado em algum momento. E ninguém descobre que é resiliente e forte, a menos que tenha enfrentado algo que exigisse essas qualidades. Suponha que você tenha deixado um emprego estável para voltar a estudar, mas fracassou. Agora você tem mais contexto para valorizar as coisas boas que poderão vir no futuro. Você aprendeu algo, mas será que isso dá mais sentido à sua vida? O significado da vida, de acordo com Jung, não está em atingir os objetivos que você definiu para si mesmo, mas sim em tomar atitudes e se autodescobrir. Com isso, ele quer dizer que sua vida não se torna significativa apenas porque você é um autor publicado ou um político bem-sucedido. O significado vem do que você fez para chegar lá. E assim, mesmo aqueles que não atingem seus objetivos ainda sabem que são pessoas que agem. Eles são autênticos e, acima de tudo, são eles mesmos. E isso, por si só, é a parte mais significativa. Dar significado à sua vida é um processo contínuo. Você precisa continuar se descobrindo, definindo novos objetivos e agindo. Você continuará a experimentar coisas boas e ruins, e é isso que torna a sua vida tão especial. A combinação única de decepção e alegria, suas tentativas e ações individuais e sua determinação. Sempre tenha orgulho do que você tentou. É aí que está o verdadeiro propósito. Por fim, aprecie tudo de bom que há em sua vida. O que quer que você tenha conquistado, não importa o quão pequeno seja, sinta orgulho disso. Seja grato por tudo que funciona para você na vida. E aconteça o que acontecer, saiba que sua vida tem propósito, desde que você esteja sempre se esforçando para ser o melhor que pode ser. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa sobre espiritualidade. Para mais vídeos que te ajudem a alcançar um novo nível usando a bela sabedoria filosófica, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.